Olá, começa agora mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa e quem está conosco aqui hoje é o jornalista Fabrício Fernandes. Lançando o primeiro livro, o jornalista Fabrício Fernandes prefere não se denominar escritor, mas afirma que abriu as portas para a literatura. Ele veio ao nosso programa falar sobre essa estreia, com um livro-reportagem que tem como personagem principal uma capixaba que fez história, Rosa Helena Schorling, a primeira mulher paraquedista do Brasil. Fabrício, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Então vamos começar falando sobre o seu lançamento, o seu primeiro lançamento, que é este livro, Rosa Helena Schorling, é assim que se fala o nome dela? Sim. Além da Folha de Vento. É a sua primeira obra publicada. Qual é o sentimento assim de ver o seu trabalho ali no papel, né, o lançamento? Qual é a sensação desse trabalho pronto? Então, eu estou engateando ainda, né? É meu primeiro livro. Eu venho trabalhando ao longo de 3 anos, produzindo a pesquisa em torno do livro. Então, assim, antes eu não escrevia absolutamente nada. De repente, eu comecei a me envolver com a pesquisa, o estudo que eu fui fazendo, a leitura de biografias que eu fui fazendo ao longo do tempo. A própria entrevista, eu passei, né, um período com ela também, entrevistando ela, e aí veio depois durante um ano, eu parei para escrever, para concatenar as ideias e para reunir todo o material que eu tinha extraído ao longo de 3 anos, com entrevistas, com material de bibliografia, leitura de livros históricos e mais as entrevistas que eu tinha com ela. Eu juntei tudo isso e fui escrever, de fato. Quer dizer, foi a primeira vez que eu sentei e falei assim, agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso que eu tenho, que eu reuni, né? E aí eu comecei a concatenar as ideias e a desenhar ali as primeiras linhas do livro. Eu estava morando em Brasília na época e eu lembro que eu tinha pilhas e pilhas de livros e revistas e fitas de gravações com ela, assim, você vai colhendo o material, né? Você vai andando por bibliotecas e vai descobrindo todo um mundo que eu estava mergulhando ali, né? Na vida de uma pessoa, né? Então, quando você começou a colher esse material, você não tinha intenção de escrever um livro? Então, assim, na verdade não. Eu vi num livro da Rogéria Duarte, que chama Contando Histórias de Nossa Gente, tinha ali 2 páginas dentro do livro em que se relatava um pouco da vida de vários personagens de Domingos Martins. Rosa Helena mora em Domingos Martins, e nesse livro tinha ali 2 páginas que relatavam um pouco da vida da Rosa Helena. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, essa história aqui dá pano para manga, né? E aí eu falei, não, eu vou tentar ver o que eu tenho mais, o que eu acho mais dela. Aí eu fui ver outros livros e sempre era um material muito pequeno, muito reduzido, com pouco aprofundamento sobre ela, assim, com pouca profundidade, assim. E aí eu fui, de repente, numa entrevista que ela deu ao jornal A Gazeta e depois ao Jô Soares, em 97, ela disse que o sonho dela, além de realizar o último salto que ela fez, que foi em 94, o sonho dela era ter a vida dela registrada em livro. E ela, inclusive, até disse que ela mesma gostaria de escrever esse livro. Aí eu falei, pronto, eu tenho a faca e o queijo na mão, eu tenho o próprio desejo dela, ela mesma tem vontade de ter isso. Então eu fui até ela, né, procurei a Rosa Helena e falei, olha, eu vi que você tem vontade de ter a sua vida registrada num livro, vi isso e eu gostaria de perguntar se eu posso escrever esse livro. Você me autoriza? Num primeiro momento ela disse não, porque ela não me conhecia, né? Ela não confiava em mim, ela diz claramente isso. Não porque ela não confiava, porque ela desconfiava, mas porque não me conhecia. E aí eu fui, aos poucos, ganhando essa confiança com ela, porque eu fui andando com a pesquisa, eu fui mostrando ela o que eu tinha obtido de material, até que um dia eu consegui 1 semana de entrevista com ela, entendeu? Todos os dias de manhã, de 9 a meio-dia. E foi um momento que a gente batia o papo. E foi um momento em que nós dois fizemos uma volta ao passado, assim, juntos. Né? Ela tem uma memória muito vívida, muito ativa, assim.
E nós dois fizemos um mergulho juntos numa sala dentro da Casa da Cultura em Domingos Martins, a portas fechadas, nós dois gravadores ligados, e a gente fez aquele mergulho ali assim. Ali foi o momento em que ela passou a confiar em mim, porque ela viu que eu estava trabalhando com respeito em relação à vida dela, ao passado dela, né? Eu estava tratando com respeito sobre aquela vida que estava ali e sobre aquela memória que ela estava dando para mim. E eu estava, na verdade, descobrindo a minha capacidade e as minhas habilidades de conseguir extrair, né, os fatos marcantes da vida dela e extrair os detalhes da vida dela. Então eu estava, na verdade, ali dando a ela o que eu não tinha, né? E em busca do que ela teve, do que ela viveu, né? Então vamos situar um pouquinho nossos telespectadores então. A gente está contando a história um pouco de trás para frente. Quem é Roselena, né? Ah, sim, claro. Por que ela é uma pessoa que é interessante a gente conhecer? Claro, a Roselena é uma filha de imigrantes alemães, né? Na verdade, o pai é alemão e a mãe austríaca. Ela nasceu em Cariacica, que na época chamava São Paulo de Biririca. O pai, em 1908, teve uma experiência, o pai dela, João Ricardo Scholling, teve uma experiência com o balonismo, né, que era um espírito do tempo na época, descobrir os transportes, os meios de transporte. O balonismo era um desses estudos que se fazia na época na Alemanha. Na verdade, o pai dela tinha o sonho de voar, né, o sonho de ser alguém que estava envolvido com aviação, que na época era o balonismo. Só que houve uma interrupção nesse sonho dele. Ele teve que vir para o Brasil junto com o pai, né, o avô da Roselena, que a Roselena não conheceu, porque esse avô morre no Brasil, o pai fica, conhece a mãe da Roselena, a Rosa Vlasak, austríaca, eles se casam, a Roselena nasce, anos depois brota da Roselena esse desejo de voar. Hereditário. Ela herda um pouco esse desejo que era do pai, que foi interrompido, e dá prosseguimento. Por isso se chama Além da Folha de Vento, porque o nome da peça que o pai dela construiu na Alemanha para levantar, tirar do chão o balão e subir com ele, se chama Folha de Vento, que em alemão chama Windblatt. E aí a Roselena herda esse desejo e ela vai além dessa folha de vento, vai além disso, desse sonho do pai, assim. Então ela, de fato, faz uma escolha que é cara para o tempo, porque era uma mulher, vai ter toda uma autonomia, vai em busca de uma autonomia, né? Uma mulher com uma mente muito à frente do tempo. E aquele era um tempo em que a sociedade era muito... os valores morais eram muito, né, rígidos, sobretudo em relação à mulher, e ela vai enfrentar esses valores morais, né, vai encarar isso de frente e vai realizar o desejo dela. Enquanto jovem ainda, né? Jovem, bem jovem. Você vai fazer um curso de aviação, né, e depois vai, em 1940, fazer o primeiro salto dela durante a Semana da Asa, com a presença de Getúlio Vargas, que é um evento que ela foi convidada para participar, representando o Espírito Santo. E aí ela salta de paraquedas e se torna a primeira mulher a saltar de paraquedas em 1940, 8 de novembro de 1940, num evento de comemoração dos 10 anos do governo getulista. Então, ela é uma capixaba que é a primeira paraquedista mulher a realizar um salto no Brasil. No Brasil, isso. Muito interessante. E esse foi um dos fatos que te levou também a querer contar um pouquinho da história dela, essa forma dela inusitada mesmo de encarar a vida, de passar por cima até dessas regras da sociedade na época? Eu acho que o desejo eu até falo na introdução do livro, o desejo de liberdade, né? Ela queria ser livre, né? Livre para realizar o que ela queria, o sonho dela, ela queria ser livre para fazer as coisas que ela desejava, né? Ela precisou de coragem para fazer isso, porque, exatamente como você falou, ela teve que enfrentar aí esses conceitos, esses preconceitos. E assim, o que me chamou a atenção
é esse desejo de liberdade da Roselena, essa mulher que enfrenta, né, enfrenta a sociedade de uma época e faz uma escolha que muitas vezes é uma escolha cara. Eu sonhava em escrever, né, desde criança, assim, que eu tinha esse desejo de escrever e tinha caderninho de poesia quando criança. Só que a escrita meio que ela se adormeceu em mim, assim. Quando eu vi que havia a história de uma mulher que nasceu a partir de se permitir, de se autorizar a realizar o sonho dela, mesmo que seja por um preço muito caro, né, que ela se autoriza a realizar o sonho dela, eu estava ali, na verdade, dialogando com alguma coisa dentro de mim mesmo, assim, alguma coisa minha. Então havia uma identificação, né? E aí esse trabalho ficou, eu acho que esse trabalho vem de uma identificação. Primeiro eu queria homenageá-la, né, porque tem uma história belíssima de vida, e segundo que eu queria tentar entender o meu desejo de escrever, né, a partir da vida dela. É como se fosse uma experiência de uma outra pessoa que trouxesse para mim alguma coisa, algumas respostas que eu queria ter, né? Algumas eu tive, outras não, né? É assim, mas eu embarquei nessa. Muito bom. Apesar de ter uma personagem, né, com sua vida retratada, o livro não é exatamente uma biografia. É um livro-reportagem. Por que você optou por essa característica? A biografia, ele requer uma experiência bastante vasta, né, de você extrair dados sobre a vida de uma pessoa que você quer homenagear, né? Uma vida que você quer recontar, né? A partir da sua interpretação. Eu não tinha esses recursos, né? Esses recursos que me tornavam hábil para escrever uma biografia. Eu estava começando, era meu primeiro livro, minha primeira pesquisa. Eu pedi, inclusive, ajuda de historiadores que me ajudaram. Bom, então você, na verdade, quis também prestar uma homenagem, né, à Roselena? Sim, desde o início da pesquisa, eu tinha como objetivo finalizar esse livro com ela em vida e poder prestar essa homenagem a ela em vida, né? Ela hoje tem 93 anos. E eu corri contra o tempo, né? Na verdade, a pesquisa foram 3 anos de pesquisa e 1 ano de texto, mas assim, correndo para que eu finalizasse o livro, conseguisse uma edição, uma editora, que é a UFES, né? A Edufes, e que abraçou esse projeto, né? Editou e viabilizou toda a impressão do livro, e aí para que eu conseguisse dar essa homenagem a ela em vida, para que ela realmente fizesse parte desse projeto, né, que até o dia do lançamento, e fosse homenageada, né? Então esse é um objetivo que nasceu desde a ideia inicial, assim. Ok. Então nós vamos agora fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. No segundo bloco vamos continuar um pouquinho batendo papo aqui para saber mais sobre a Roselena e os trabalhos, né, do Fabrício Fernandes. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa e estamos com o Fabrício Fernandes, que é jornalista e agora também escritor. Lançou seu primeiro livro, um livro-reportagem sobre Roselena Scholling, que é uma capixaba, primeira paraquedista mulher, né, a saltar aqui no Brasil. Fabrício, além de... A gente estava aqui conversando um pouquinho sobre os seus motivos para escrever o livro, o que te levou, te motivou, como é que foi o processo de produção. Mas além de falar dessa personagem, né, que é uma personagem real, você também tratou um pouco de questões históricas aí do Brasil, né, no período em que ela viveu esses momentos, né, da juventude dela, como na aviação e como paraquedista. Como é que foi essa pesquisa, né? O que você traz aí no livro também pra gente em relação a isso? O livro começa na época, em 1908, né? Ele começa exatamente no momento em que o mundo vive a imigração, né? O Brasil recebe imigrantes italianos, alemães, ele começa, né?
E aí depois ele vai passar pela Era Vargas. Eu faço uma contextualização. Em meio à vida dela, eu vou contextualizando com os fatos históricos, né? E aí eu puxo a Era Vargas, né? Porque são exatamente porque entre a vinda dos pais dela e o término que ela faz, o corte que há, porque começa em 1908, né? E ela voa até 1950. Depois o pai dela morre, o pai dela é assassinado, né? Em Domingos Martins. E aí eu vou contar sobre esse processo, sobre esse fato, que é o fato que interrompe a vida dela no paraquedismo e na aviação. Ela escolhe voltar para Domingos Martins para cuidar da mãe e deixa o Rio de Janeiro, 1950, e abandona, né, essa atividade. Então, entre 1908 e 1950, eu vou entremeando a história, na história pessoal de vida dela, as atividades e os saltos dela, os voos que ela faz, as atividades que ela tem profissional. Eu vou entremeando a vida dela pessoal, né, o primeiro casamento dela, até esse momento, 1950, que é o momento em que ela interrompe todas essas atividades e vai cuidar da mãe em Domingos Martins ali e vai viver até hoje, né, até onde hoje ela vive. O fato de você ter escolhido um livro reportagem, né, tem relação com o que você me dizia de não querer também se identificar como escritor ainda? Você acredita que mais jornalista do que escritor? Tem alguma relação? A minha trajetória profissional como jornalista. Eu tenho 10 anos de formado, né, já trabalhei em jornal, já trabalhei em TV, então isso tudo ajuda, porque o jornalismo me deu a possibilidade de concisão, né, de escrever com concisão, de escrever com objetividade, né, com um texto mais enxuto, mais simples. Mas eu uso essa experiência, essa trajetória como jornalista, né, para começar a escrever e para fazer esse primeiro. Mas depois eu meio que abro uma janelinha, outra, que é a janelinha da literatura, claro que com a leitura, e aí eu começo a ousar, né, aqui eu também ouso escrevendo aqui, mas eu começo a tentar me experimentar nas letras da literatura mesmo, né? Depois desse livro, eu começo a fazer outras coisas que não seja o livro-reportagem e o jornalismo em específico. Bom, antes de falar dos seus próximos projetos, tem também uns antecessores, né, do livro que não chegaram a ser obras publicadas, mas também são trabalhos literários. Você me dizia que, enquanto jornalista, você produziu uma noveleta em um jornal enquanto você morou em Brasília, né? Isso, em Brasília eu era subeditor de um caderno de concurso, eu não entendia muito bem, né, porque mexia com concurso, mas era a oportunidade que eu tinha de trabalho ali, e para me salvar um pouco daquilo assim, porque era uma atividade muito burocrática, né, escrever sobre concurso público, eu inventei uma coluna no jornal, aos domingos, que era sair lá em Brasília, no Jornal de Brasília, inventei uma coluna, minha chefe autorizou, onde eu escrevia todos os domingos uma historinha, que era uma novelinha, de uma personagem, Júlia, que era uma concurseira. E aí eu fui brincando com fiz uma brincadeira, assim, com essa história da Júlia e dessa concurseira que ia fazer um concurso, mas eu ia meio que ali inventando, ficção, né, uma ficçãozinha assim, inventando os sonhos, os devaneios, as limitações, os desafios que ela tinha ali para se encaixar no mundo e naquele mundo de concurseira e aquilo foi legal, deu uma leitura boa, as pessoas gostaram. Mais leveza, né? Sim, eu fui inventando ali, assim, porque eu acho que eu vou fazendo, tentando me permitir na literatura a partir da minha vivência, né? Ainda hoje eu não consegui sentar e ficcionalizar sem trazer algo de não que eu escreva autobiografia, né? Mas eu tento misturar o eu lírico com o eu biográfico. Ou seja, uma trajetória, alguma coisa que é minha, da que eu estou vivendo, que é pessoal, com alguma coisa que é de uma invenção, de uma inventividade, assim. Então, a minha forma de escrever agora, a partir de agora, se eu
né, eu vou me permitir, a partir de agora, a ir por esse caminho da literatura, eu gostaria que fosse assim, sabe? Os seus microcontos também têm essa característica de ter um pouquinho de você. Você tem microcontos na internet, né, publicados. É uma espécie de e-book? Não chega a ser uma espécie de e-book, porque foi um livro que eu fiz e disponibilizei num blog. É um livro de microcontos. Eu morava em Brasília numa kitnet, me sentia um pouco claustrofóbico, meio naquele lugar tão pequeno assim. E ali, para eu poder também lidar com aquele espaço tão reduzido, eu comecei a escrever, que a escrita meio que ampliava o meu mundo ali naquele espaço físico reduzido. Microcontos na época estava muito em voga, né? Quando foi isso? Foi há 5 anos, né? Quando eu cheguei em Brasília. Esse gênero microcontos estava muito em voga, muito na moda, né? Foi um modismo, assim. Hoje ainda tem muita gente escrevendo, surgiu a partir dos 148 caracteres, eu não sei muito 140 bem. do 140 Twitter. caracteres do Twitter, e aí a turma mais jovem começou a escrever microcontos, né? Até os escritores mais antigos começaram a usar também, a mergulhar nessa novidade, né? E na internet cabe também, né? Isso, Combina o texto curto. E aí eu fui vivendo ali, escrevendo, eu fui inventando histórias que se passavam em kitnets, ouvindo o que se passava do lado e criando situações. Muitas vezes eu fui colocando até mesmo o que eu mesmo vivenciava e misturando com algo fictício, ficcionalizando. Então, eu comecei, enquanto eu estava fazendo isso, em paralelo eu estava fazendo o livro da Rosa, em paralelo eu também estava fazendo a noveleta, então a minha atividade é um pouco caótica, intensa e meio caótica, assim, sabe, de fazer tudo ao mesmo tempo, mas de me dedicar a cada momento, né, se eu estou fazendo a noveleta, eu estou fazendo a noveleta, se eu estou fazendo o livro da Rosa, eu meio que separo, né, os gêneros e as formas de escrita, e ao mesmo tempo eu misturo isso também, assim. Mas esse, no caso, só ficou na internet, o dos microcontos. Como que se chama o livro? O livro chama Kitnet. Kitnet. E esse ficou na internet, você não pretende publicar? Esse não, eu não sei. Por enquanto não, assim, tá lá, as pessoas podem baixar, até porque eu acho tão legal você disponibilizar na internet, qualquer pessoa que quiser ler, entra no blog. Qual é o endereço? Chama www.oimpulso.wordpress.com. Aí quem quiser só ir lá ler, é uma leitura rápida, né? Ele é rápido, são microcontos, né? E aí, além desses trabalhos que ficaram, né, a Rosilene que você está lançando agora, você tem alguma coisa em produção? Falou que não quer mais deixar a literatura, né? Abriu a janelinha e quer continuar. Tem alguma coisa em produção? Pretende lançar alguma coisa em breve ou ainda está caminhando? Agora eu estou fazendo um romance esse livro que eu estou fazendo agora é um romance que eu pretendo até o final do ano lançar. Já tem um título, já tem uma história quase pronta? Em que pé que tá? Não, eu fui acumulando material e agora eu estou na fase de juntar tudo e dar um formato, né, um formato literário, um formato de texto mesmo para publicar. Então eu estou na fase de edição mesmo do livro, né? Eu colhi todo o material e editando mesmo o livro em casa mesmo. Pode dar uma sinopse pra gente do que se trata? É uma ficção? É uma história? É a história de Michel, um rapaz que vai sair ele está hospedado numa pensão, ele não tem muito, assim, ele não tem um espaço, um local onde ele acontece, né? Ele vai viajar por transportes, ele vai pegar um metrô, depois ele vai, entendeu? Ele vai, é como se fosse um road movie em texto, né? É a história de um rapaz que vai andar por aí, assim, ele vai mesmo se lançar errante pelo mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele vai vivenciando coisas, né? Ele vai encontrando com pessoas, conhecendo pessoas. Ainda é difícil falar ainda. Não, também não pode estragar a surpresa, né? Claro. Só dar uma palhinha para as pessoas ficarem curiosas. Sim. E em relação
ao Roselena agora recém-lançado. Como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro, se quiserem, tiver interesse em conhecer a história dessa mulher? Então, esse livro está na biblioteca da UFES, né, na editora da UFES, perdão. Ele foi feito pela Edufes, então a Edufes mesmo tem um site onde ela disponibiliza os livros para venda e tem a livraria da UFES, né, que também vai estar lá para venda. Eu não tenho um endereço agora, né, mas é só procurar a Edufes que eles podem posicionar onde que o livro está à venda, então, direitinho. Fabrício, então eu te agradeço por ter participado aqui com a gente, trazer, né, essa história tão bonita aqui. Espero que as pessoas gostem, leiam, conheçam um pouco da Roselena, que foi uma capixaba de destaque no cenário nacional. É muito importante a gente conhecer um pouco do nosso povo, né? Sim, claro. A Roselena... Agora a gente tem um próximo lançamento, que em Domingos Martins, né? E é o próximo lançamento com a presença dela também. Que bom que ela pode participar, conseguiu realizar o seu desejo também, né? Sim, e homenageá-la, né? Ela está muito feliz por essa homenagem, tá participando disso ativamente, assim, junto comigo, assim. Tá muito bonito, assim, essa participação entre eu e ela nesses lançamentos, né, nessa divulgação do livro. Ela tá falando sobre isso, sobre essa história dela, tá contando, é muito legal isso. Que bom. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com a gente ou quiser indicar algum entrevistado para o nosso programa, basta enviar um e-mail para tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. O avião decolou. Do alto, era possível avistar o aeroporto Tom Jobim, ainda em construção, o campo de Manguinhos e a Baía de Guanabara. A 1000 metros de altura, chegava a hora de saltar. Roselena segurou na maçaneta instalada rente à porta traseira, retirada para a execução do salto, e colocou os pés no estribo do Belanca, escada feita para facilitar a entrada e saída da aeronave. Ficou ali, em silêncio, aguardando o sinal do comandante. Ele gritou, já! Foi quando ela se lançou no ar, realizando uma saída banana, como se denominava na época esse tipo de salto, precipitando-se em queda livre. Em navegação vertiginosa rumo ao solo, foram 5 segundos de voo. O procedimento seguinte foi acionar a alça de abertura do paraquedas. Abriu. Roselena, com seu 1,68 m de altura, dava cambalhotas no ar. Com um paraquedas, era de estrutura abobadada, o corpo da paraquedista capixaba, levada pelo vento, oscilava de um lado ao outro. Ela e o paraquedista Disseu desciam vertiginosamente, com planos de realizar a aterragem, termo técnico, um paraquedismo, que significa o mesmo que pousar, em terra firme, mas ela acabou caindo no mar, a uma distância de 1000 metros do litoral, na praia de Mariangu, próximo a Manguinhos. Bom.